Boa tarde, então, a todas as pessoas que estão aqui presentes, as colegas, os colegas que estão novamente conosco nesse quarto encontro, né? Como está passando rápido, né, gente? Nesse quarto encontro, então, do nosso curso de promoção à saúde mental, né, e prevenção ao suicídio, né? Então, é com muita alegria que nós estamos recebendo novamente a professora Luana, né, para dar continuidade, então, ao nosso diálogo, né? Então, muito obrigada, professora, pela presença. Espero que tenha passado bem a última quinzena, assim também como espero que os presentes, as presentes aqui tenham passado bem também. E passo a palavra, então, para a professora, para nós seguirmos nessa reflexão. Obrigada, então, e boa tarde. Estarei nos bastidores aqui para qualquer necessidade. Boa tarde, que tenhamos uma boa aula. Boa tarde a todos, todas e todos. Muito obrigada, professora Eliane. Obrigada sempre. Cumprimento também a Arthur, que está aqui com a gente. E, enfim, todo mundo que pôde comparecer ao nosso encontro de hoje. Eu queria começar debatendo Solitário Anônimo, que foi o documentário que vocês assistiram na última semana, né, que foi a nossa atividade assíncrona. Professora, só uma coisa, o slide é a partir do próximo. Acho que eu fiz alguma contagem errada, é a partir do próximo. Mas, enfim, queria fazer esse convite para que a gente possa começar a partir de uma roda de conversa sobre as impressões, sobre as inquietações, sobre as observações de vocês a partir do documentário. Então, está aberto. Ninguém assistiu? Ninguém tem nenhum comentário a fazer sobre esse documentário? Oi, professora, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Acho que não estamos muito aquecidos ainda. Não organizei os registros, né, dessa experiência, digamos assim. Opa, deixa eu arrumar um pouco minha câmera aqui. Não organizei os registros da experiência, assim, né? Mas foi uma experiência bastante interessante ter acesso ao filme. Eu cheguei a... Eu tô tentando lembrar o nome do canal. Tem um canal, acho que é Entre Redes. Tem um canal que fez uma entrevista também com a Débora Diniz, né? Fez a exibição do documentário e em seguida tem uma espécie de entrevista, assim, né? Tem bastante da Débora falando a respeito do documentário, daquilo que motivou o trabalho dela, né? E da busca. E, enfim, assim, acho que tem um impacto inicial, assim, bastante chocante, né? Pensar na experiência daquele senhor, né? Na experiência, nas intenções, assim, né? Na forma que ele se coloca diante da vida. E eu acho que esse choque que a gente tem, ele também é um choque é um choque que também tem os demais profissionais que lidam com ele, né? E aí que leva essa discussão sobre para o campo da saúde ali, né? Em relação a qual é o nosso papel, até onde, né? Ou até onde vai, né? A nossa função. Enfim, já estou viajando aqui um pouco, mas li um texto também produzido por um pessoal do direito, né? E aí fazendo uma discussão sobre o que é a ideia de direito à vida, assim, que eu achei bem interessante, né? Então acho que já estou, enfim, não organizei bem o meu raciocínio, mas estou trazendo isso já, pensando assim, né? Nessa questão de como os profissionais da saúde encararam e talvez venham a encarar, né? Movimentos como esse. E aí eu acho que entra
entre muitas esferas, né? Entra num campo aí de uma discussão moral, né? Sobre o desejo da vida ou o desejo da morte, né? Que é uma coisa que permeia o tempo todo, né? Acho que a discussão sobre suicídio. Mas tem um campo que eu acho que também passa por um elo moral, porque eu acredito que tem a ver também com a construção das crenças de cada um, né? E que eu acho que tem a ver com a relação com o outro, assim, né? Então, assim, as pessoas talvez até, né, tivessem a intenção de respeitar o direito daquele outro ser humano em relação às opções que ela faz, tanto em relação à sua vida quanto à sua morte, né? Digamos assim. Mas é como se tivesse uma outra pulsação, assim, de tá. Mas como é que eu, enquanto ser humano, me relaciono com esse outro ser humano, né? Qual é a minha responsabilidade com este outro ser humano, né? Pensar no direito dele à vida, ou melhor, assim, desculpa, Arthur, eu estou tentando elaborar. No que consiste eu, como um outro ser humano, dar suporte ao direito à vida daquele outro ser humano, né? Ou no que consiste o próprio direito à vida, assim. Enfim, é uma coisa que é meio... Enfim, não está tão bem elaborado, assim, né? Acho que é uma discussão filosófica interessante. E aí foi interessante também ver o pessoal do direito fazendo essa discussão. Inclusive com posicionamento, assim, em relação ao que significa, né? O direito à vida, enfim. E aí eles, nesse texto que eu li, eles trazem uma discussão que eu acho que ainda precisa ser avançada, né? Mas que faz uma distinção em relação a essa opção do deixar-se morrer, que é diferente no caso dele, porque ele tem né, segundo a perspectiva ali do texto, ele tem uma decisão muito consciente em relação à própria vida, né? Diferente de uma pessoa que eventualmente tivesse adoecida, né? E que aí sim não que não estivesse nas suas faculdades plenas, né, mas que estaria numa condição adversa, né, e aí que talvez, e que é algo que é muito frequente, né, quando a gente discute suicídio, que o movimento pelo suicídio, ele não é um movimento contra a vida, necessariamente, né, ele é um movimento de buscar eliminar não a vida, mas a dor, né, ou algum sofrimento, né, que esteja ali sendo vivido. Enfim, fui mais para esse campo, mas foi bem difícil, assim, né? Eu também nunca... Eu não conheci o caso, né? Porque, se eu não me engano, a Débora, ela foi produzir o documentário porque o caso ele já tinha ganhado uma repercussão, né? Já estava na mídia. E aí eu não lembro disso, né? Não tenho essa memória e... Enfim, entendo, né? Eu quero dizer assim, também entendo, né? Acho que é uma situação meio que de encruzilhada, assim, sabe? Bem complexo e talvez justamente por essa complexidade é que faz tanto sentido que uma antropóloga, né, como a Débora Diniz tenha se debruçado a pensar sobre o tema. Muito obrigada. Estava super elaborado. Você trouxe muitas coisas, muitas das principais, né, do documentário, começando pelas questões morais, né? Então, acho que esse é um documentário que nos inquieta muito, justamente porque ele vai na radicalidade do que a gente entende do que é vida, do que é morte, do que é escolha, do que é autonomia, o que é engrenagem hospitalar, o que é a engrenagem jurídica também. Então, acho que é um documentário que eu gosto muito de trabalhar, porque traz para a gente uma série de elementos bem complexos, assim, né? Acho que talvez mais de perguntas do que de respostas. Então, vou nos próximos slides, inclusive, tratar essa questão de ausência ou presença de algum tipo de adoecimento, e toda essa questão de consciência ou não consciência, enfim, porque, para quem não assistiu, bom, antes de eu falar, deixa eu ver se tem aqui, acho que tem algum comentário aqui, que a gente pode... A Morgana aqui diz, nunca tinha pensado sobre a perspectiva do senhor. Gente, eu tô no celular, então tá meio cortado aqui para mim. Se alguém puder me ajudar a ler, porque
Está comendo da lateral. Nunca tinha pensado sob a perspectiva do senhor que não queria mais viver e ter que viver compulsoriamente com os cuidados médicos. Não sei, fiquei dividida entre a vontade dele e as obrigações do hospital em mantê-lo vivo. Obrigada, professora. Morgana, obrigada pelo seu comentário. Eu acho que você traz aqui uma outra questão, que é o conflito ético entre a escolha do paciente e a nossa... a questão da conduta médica hospitalar, né, de toda a equipe, porque no final das contas é assim, a gente, como profissional de saúde, precisa intervir, né, e muito a partir dessa referência do direito à vida, ainda que fique aí, direta ou indiretamente, a pergunta se o direito à vida é um dever à vida. E aí eu acho que esse é um outro elemento muito importante, né? Até onde intervir. Ou mais, ou melhor, não é só até onde intervir, mas como intervir. Né? Então, só para fazer uma retrospectiva, para quem não assistiu, eu vou estar olhando para lá e para cá, porque eu estou com o computador aqui do lado com o material. Mas a gente está falando de um homem sem vínculo, que é encontrado no lugar público com o corpo fragilizado. Ele sai do seu território. E ele é encontrado com um bilhete no bolso que diz: a quem interessar possa, meu nome, solitário anônimo. Não tenho familiares nem parentes nessa região do país. Então ele parou de comer, de beber, ele se afastou dos vínculos, e essa é uma parte que eu acho super interessante, né? Que é justamente como ele entende a necessidade de se afastar para poder exercer a autonomia, a partir de que estando perto dos vínculos, as influências estariam muito mais potencializadas. E aí, bom, ele é levado ao hospital sem consentimento, sofre alguns procedimentos invasivos, inclusive que ele interpreta como violência, como selvageria, né, como um desrespeito diante da sua escolha. Tanto que ele responde aos profissionais dizendo: deixa-me morrer em paz. E aí uma das primeiras intervenções que me chama a atenção é de um profissional que diz: a vida é tão boa, por que você quer morrer? Né? E a vida é tão boa para quem? Né? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Porque senão a gente vai pelo caminho que é o imperativo da vida, acriticamente, né? De modo despolitizado. Então a gente precisa saber o significado dessa vida para aquele sujeito, né? Poder escutar aquele sujeito. Inclusive dentro da sua precarização vital, né? Da sua despotencialização vital. Ou da sua escolha pela morte. Né? E aí tem uma outra coisa que é muito interessante desse documentário, que ele conhece muito os seus direitos, né? Ele conhece a Constituição, ele fez direito, ele fez filosofia, ele fala 5 línguas. Então, tem todo um embate a partir do seu conhecimento, mas, ao mesmo tempo, algum limite dessa equipe a partir desse sujeito que, inegociavelmente, estava muito consciente da sua escolha. Né? Mas, ainda assim, por ordem judicial, ele volta a ser alimentado no hospital. E aí ele diz: o futuro não existe, o presente é o real e o passado um monte de lixo. E aí a gente pode pensar aqui, por exemplo, que uma intervenção interessante poderia ser, por exemplo, a equipe desejar escutar o que ele chama de monte de lixo. Né? Então, mais do que achar que a equipe pode ou não pode, deve ou não deve intervir, é como intervir. Porque, efetivamente,
enfim, os profissionais poderiam sofrer algum tipo de processo, né? Tem toda uma complexidade aí da escolha, da autonomia do paciente versus a autonomia da equipe médica, né, da equipe hospitalar. Tanto que é assim que ele descreve, né, no final do documentário, 5 meses depois da internação. Entendi que o meu plano era inviável quando me obrigaram a me alimentar. Não teria conseguido brigar contra a engrenagem hospitalar, né? Então, acho que aí a gente começa a se deparar justamente com a questão da autonomia, que é o nosso foco, né? Não um dos nossos focos de hoje. E antes de eu passar para algumas questões, a partir desses comentários iniciais, queria saber se mais ninguém quer contribuir ou compartilhar um pouco do que sentiu, do que pensou a partir do documentário. Mas ninguém? Então vamos seguir, a gente pode... Professora, Por favor, Paula. não, eu queria só dividir uma coisa, até peço desculpas aos colegas, é meio fora fora da métrica aqui. Me veio agora, assistindo o documentário, não tinha lembrado. E aí vai ser uma história bem ruim, assim, porque eu não lembro dos detalhes dela, né? Mas um dia eu estava ouvindo, eu acho que era aquela história do Porchat, que história é essa, Porchat, né? Aquele programa. Vocês me perdoem que a minha memória é meio doida, assim. Mas acho que era que história é essa, Porchat, e a Glória Maria foi contar uma história. E ela fez uma viagem, né? Viajou, jornalista, né? Glória Maria. E, se eu não me engano, aí mais um lapso meu, né? Era Vietnã. Não tenho certeza. Laos, Camboja, Vietnã, algum país daquele entorno. E aí ela contou a história de uma vez que ela quase foi escorraçada por uma comunidade, porque ela estava numa região assim de muito interior do país. E aí contou que tinha ido fazer uma trilha lá e tal. Eu vou falar com os meus termos e do modo mais resumido possível, né? Foi fazer uma trilha e tal, e aí no que ela estava retornando, passando muito ali por dentro do vilarejo, de repente ela passou por um local e tinha uma pessoa muito idosa à beira de uma casa, assim, quase na porta de uma casa, e numa situação assim, que parecia de inanição. E aí ela ficou preocupadíssima, e aí foi socorrer aquela pessoa, e aí, né, foi socorrer aquela pessoa, foi querer ajudar e tal, e aí acho que o guia, se eu não me engano, o guia estava com ela, alguma coisa assim, e aí fez uma advertência, falou que não era para mexer, né, e aí ela ficou sabendo da história, eu não lembro se ela mexeu ou não, ó, péssima, né, contando história. Mas, assim, o fato é que daí ela queria dividir, e é isso me veio agora, que para aquela cultura daquele local, como que era o tratamento, qual que era o tratamento dado às pessoas mais velhas, né? Quando elas sentiam que estavam próximas da morte, elas eram colocadas para fora de casa, colocadas do jeito que eu falei, parece que são enxotadas, né? Mas não, assim, na cultura deles, assim, a pessoa ia para fora de casa e aguardava a morte. E isso era dignidade naquele contexto, né? E aí, enfim, ela, né, que já circulou muito pelo mundo, faz essa discussão, assim, né, de como foi difícil para ela aceitar que ela ia. E aí eu acho que a linguagem tem poder também, né? Ela falou assim, como é que eu vou deixar essa pessoa para morrer, né? E, enfim, só nada a ver, mas tudo a ver assim com a discussão, porque eu acho que esse é o senso assim também, né? Por isso que eu falei da coisa da moralidade lá dos profissionais, porque eu acho que tem isso, assim, acho que tem é uma coisa um pouco violenta, né? De tu querer impor a tua vontade, mas ao mesmo tempo é uma violência, assim, não sei qual é o termo, mas assim, que é movida nessa intenção de prover o melhor ao outro, né? O melhor, e aí, claro, o melhor sob o teu ponto de vista, assim. Enfim, desculpa, veio só uma lembrança que achei que podia contribuir. Agradeço muitíssimo, Paula. Acho que tem tudo a ver mesmo, né? Até porque a gente inclui aí uma discussão moral barra cultural. E é isso, né? Toda essa construção que a gente faz sobre a vida, sobre a morte, sobre o viver, sobre o morrer,
mais uma vez, o suicídio não diz respeito só à morte, né? Diz respeito à vida e aos vivos. Então, essa leitura que você traz, que compartilha com a gente, é uma chave mesmo, me repetindo, uma chave de leitura para que a gente possa relativizar as coisas, né? E poder, ao mesmo tempo, olhar o sujeito para as suas necessidades, para as suas escolhas, para a sua autonomia, para a sua história, para a sua narrativa, mas ao mesmo tempo olhar para como é que isso é contextualizado, abalizado por uma cultura, né? Então, a gente nunca pode perder de vista, assim, quando a gente fala de suicídio, a gente precisa pensar quem, quando, né? Que momento histórico, aonde, que cultura, né? Tudo isso muda a nossa forma de interpretar um ato suicida. Então, esse contexto sócio-histórico, ele vai ser sempre um guia orientador sobre as nossas compreensões do ato suicida. Bom, sobre tudo, sobre todos os fenômenos, mas aqui estando no ato suicida, né? E aí, eu acho que a gente consegue entrar dentre muitas questões, assim, e aí por isso que eu também fiquei querendo escutar vocês, porque para além do compartilhamento das concepções, era também escutar vocês que interesses, né? Que pontos a gente aprofundar mais e melhor. Porque eu acho que apesar de ser um documentário muito curto, ele é bem complexo em uma série de questões, assim. Mas eu vou sugerir a gente começar, então, por esse debate da autonomia, que, assim, professora, pode passar, por favor, o slide, né? O sujeito tem autonomia para tirar a própria vida ou deve ser salvo da sua decisão? A decisão é o anterior. A decisão é unicamente do sujeito? Como falar de suicídio sem falar no mundo em que vive aquele que tentou ou consumou o ato? Como as vulnerabilidades e os condicionantes sociais da saúde podem influenciar os modos de viver, de morrer e de matar-se? Que conceito de autonomia está em jogo nesse debate, né? Pode ser o sujeito negligenciado, conduzido ou induzido à morte? Sujeitos também podem ser suicidados pela sociedade? Pode passar, professora, por favor. Se alguém tiver algo a dizer sobre essas questões, por favor, é sempre muito bem-vindo abrir o microfone, fazer um comentário, tá certo? Ainda que a intenção é também pensar nessas perguntas muito mais como provocação do que caminhos prontos ou óbvios ou fechados. O enigma do suicídio nos traz um tanto essa condição, né? De ter menos respostas e mais perguntas. Dito isso, eu queria trazer para vocês a bioética, ela, assim como a psicologia, por exemplo, ela tem muitas correntes teóricas, né? Eu adoto mais as correntes latino-americanas, porque acho que elas dão conta melhor, né, sobre as nossas vulnerabilidades, violências, desigualdades. Mas eu trouxe aqui um debate a partir do principialismo, talvez porque, e que é a corrente mais famosa, que é a corrente mais antiga, de Bichan e Childress, que é justamente a bioética que aparece quando aparece no hospital, né? E o principialismo tem 4 princípios orientadores: a beneficência, a não maleficência, a justiça e a autonomia. No caso do suicídio, a pergunta é assim: o benefício é sempre a vida? E foi um pouco do que Paula trouxe, né? O deixar-se morrer é sempre uma recusa, minimização ou negação à vida?
Será? A não maleficência. Será que a gente pensa que o malefício é sempre a morte? A morte vai ser sempre esse lugar de um caminho ruim, do interdito? Quando a gente pensa em justiça, o que é equidade mesmo? O que é equânime nos casos de suicídio? Quem é que define isso? E aí a gente vem para o quarto princípio, que é o da autonomia. E essa é uma discussão complexa porque, primeiro, a vida, quando a gente protege ou convoca o princípio da autonomia, isso não significa, no caso do suicídio, que a gente está incentivando a morte. Pelo contrário, né? A gente vai chegar lá para pensar o que a gente está chamando de autonomia, né? Mas, assim, tem coisa no hospital, quando se usa muito o principialismo, que às vezes a autonomia do paciente vai chocar com a autonomia da equipe médica, né? E aí, como é que faz? Muitas vezes, como a gente sabe que na engrenagem hospitalar é a equipe que tem o maior poder, a gente já passou um pouco por isso lá atrás, que é vislumbrar práticas de cuidado que, na verdade, acabam virando ou com alguma margem de reprodução da violência, né? Então, exemplo disso são as internações forçadas, as contenções físicas e químicas, os procedimentos sem vontade ou sem consentimento do paciente, né? A gente viu uma cena dessa no Solitário Anônimo. E essa perspectiva justifica, inclusive, aquilo que a gente chama de prevenção do suicídio, né? Porque na prevenção e na ideia de salvar a qualquer custo, a gente acaba reproduzindo atos paternalistas, tutelares, violentos, né? Que foi um pouco, mais uma vez, do que a gente viu no vídeo. Isso se justifica também por um medo de processos judiciais, né? Porque aí tem uma tensão legal mesmo, que por exemplo, no caso, vamos pensar, se no Solitário Anônimo a equipe respeitasse a escolha do paciente, essa família poderia depois entrar com um processo dizendo, bom, mas vocês não fizeram nada, né? Então há um anseio aí dos profissionais que muitas vezes faz com que, ainda que eles compreendam, eles tenham que cumprir com essa tarefa de salvar vidas, né? Mas, mais uma vez, a questão é como é que a gente pode fazer isso sem retirar, ou pelo menos alguma dignidade, alguma autonomia em nome da vida, né? Porque senão, em nome da vida, e que no caso do hospital, muito restrita ao corpo biológico, se fere a própria vida, né? Pode passar, professora, por favor. E aí que eu acabo utilizando aqui das ferramentas da bioética para poder pensar isso, né? Se o suicídio é mesmo uma questão de autonomia. A gente vai ter alguns autores, como Salas, como Cabreira, como Anne-Marie Pieper, que vão entender ou defender a interrupção da existência como uma construção racional, assim, um poder pessoal, uma decisão de cada indivíduo, né? E principalmente Cabreira e Salas. Cabreira é um filósofo que tem, a quem se interessar, ele debate temas bem polêmicos na bioética, como o nascer e o morrer, por exemplo. Então, ele tem um livro chamado Porque Te Amo, Não Nascerás. E aí, mas esses autores, eles fazem uma crítica à perspectiva psicopatológica e o valor absoluto da vida, justamente por considerarem que
muitas vezes o valor da vida de um paciente é maior do que a própria valoração do próprio paciente, né? Que pode entender o fim da vida como uma solução e não como um bem supremo infalível, assim, né? Muito fazendo frente a esse imperativo vital. E aí, dentre essas concepções críticas, a gente tem também o suicídio racional, né? Que aí, para a bioética, o suicídio racional é considerado um pilar do direito de morrer. Pode passar, professora, por favor. E aí a gente sabe que o direito de morrer, sobretudo na bioética, ele está muito concentrado na eutanásia e no suicídio assistido. E aqui é importante a gente fazer uma diferenciação, mesmo que rapidamente, para a gente evitar, inclusive que a própria literatura faz, que é confundir esses fenômenos, né? Confundir ou fundir esses fenômenos. Então a gente tem a eutanásia, por exemplo. A eutanásia e o suicídio assistido, eles se assemelham justamente porque eles normalmente demandam uma doença terminal. E toda a regência, toda a luta e toda a jurisdição em torno disso passa pela garantia da dignidade do paciente com doença terminal, né? Então, é uma dignidade à vida e uma dignidade à morte. E aí, isso vai variar de país para país, isso vai variar juridicamente, e a partir dessa questão jurídica, a gente também vai ter todo um aparato médico que vai conduzir e legitimar ou não essas intervenções. No caso da eutanásia, são os profissionais da saúde que realizam o procedimento, né, diferente do suicídio assistido, que ainda que seja mediado pelo seu saber ou pelo seu consentimento, é o próprio indivíduo que vai, por exemplo, tomar um comprimido para alcançar a morte. Né? Então, é muito importante que a gente fale desses fenômenos para diferenciar o suicídio. Né? Bom, a eutanásia e o suicídio no Brasil né, não são legalizados. A gente tem uma regência criminal aí, diferente do suicídio, em que supera essa discussão jurídica e médica, né? E aí, pode passar, professora, por favor. Uma vez adotando essa lente, né, do suicídio racional, e aqui eu tomo especialmente como referência Dadalto Santos e Pereira, Luciana Dadalto é uma bioeticista, advogada bioeticista, tem um trabalho muito lindo, assim, que eu super indico, mas que, de alguma maneira, a gente tem aqui... Eu faço algumas críticas, né, do suicídio racional, tentando justamente dilatar esse olhar. Bom, o que essas autoras defendem, então? De que não há uma defesa da autonomia desvinculada da relação com outras pessoas, mas que o projeto de boa morte se apresenta como individual. Essa é uma primeira questão, né? Se a gente realmente tem como entender um projeto de boa vida ou de boa morte completamente desatrelada, né, dos outros. Mas, sim, em alguma medida a autonomia precisa ser do sujeito, né, ainda que em relação. A segunda questão que as autoras trazem, e que outros autores da suicidologia, ou do suicídio racional, é que no caso de ter algum transtorno mental, esses pacientes não podem optar pelo suicídio racional. Há uma intenção de dar, assim, na verdade, se dar um relevo aos transtornos mentais como se eles comprometessem a racionalidade. Essa é uma outra questão. Todo e qualquer transtorno mental vai comprometer a racionalidade? Será? Bom, para essas autoras, uma vez excluído qualquer tipo de transtorno mental, a pessoa pode, então, escolher, né, pela sua morte.
E aí, o outro argumento utilizado é a vida é um direito e não um dever, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essas autoras e outros autores do suicídio racional, eles parecem não problematizar como condições mínimas de dignidade estão sendo constantemente violadas, né? Inclusive o próprio direito à vida. E aqui isso me faz lembrar de Judith Butler, quando ela fala que toda vida precisa de condições mínimas dignas para ser considerada vivível. Sem isso, é muito difícil a gente sustentar, né? E aí a gente está falando, né, como a gente já passou por outras aulas, a gente também está falando de muitas populações, de grupos de populações vulnerabilizadas que sofrem um esvaziamento vital, né? E que tem aí a morte como expectativa de vida. Dentre vários riscos, qual o risco que eu gostaria de frisar aqui com vocês, né, de grifar aqui com vocês? Uma vez que a gente concentra a escolha no indivíduo, a gente se desresponsabiliza socialmente. Por favor, professora, pode passar. E aí, a autonomia não pode estar acima de outros princípios, né? Porque isso também é um debate da bioética importante, porque no neoliberalismo há uma potencialização desse princípio como um regente e uma hierarquização mesmo, né? Com os outros princípios. E aí discutir um pouco daquilo que é, talvez, aí uma questão mais epistemológica, que é o que é autonomia? O que a gente está chamando de autonomia, né? Porque muitas vezes a autonomia, o princípio da autonomia, ele parece um objeto consistente, pronto, e que os sujeitos só vão agarrá-la e fazer uso dela, né? O que é um grande engodo, porque quem mesmo tem direito à autonomia? Quem mesmo consegue exercer a sua autonomia? Até porque a autonomia ela não se faz sozinha, né? Ela carece de algumas condições para sustentá-la. Então, por exemplo, se a gente pensa um exemplo fora do suicídio, né? Vamos pensar em um paciente que teve um diagnóstico importante e vai precisar realizar alguns procedimentos. A primeira coisa que ele vai precisar, né, para uma autonomia é informação. Se ele não tiver informação de que diagnóstico é esse, que procedimento é esse, quais são os efeitos colaterais, quais são os riscos, quais são os benefícios, a autonomia não existe, né? Junto com isso, diante de um diagnóstico desse, o que o médico vai dizer sobre esse procedimento, se ele concorda, se ele indica, se ele não indica, vai influenciar a escolha desse paciente. Inclusive porque é o médico que detém um saber e um poder, né, diante do adoecimento. Somado a isso, a gente vai também pensar que as relações afetivas, familiares, também vão influenciar nessa escolha. Há um apoio ou as pessoas que estão ao seu redor não concordam com o procedimento? E as questões religiosas? A sua religião permite esse tipo de procedimento? Há aí algum sentimento, legitimação ou mesmo julgamento da sua religião para aquilo que você vai fazer? Então, a gente precisa entender a autonomia como relacional, né? A gente só tem a gente só tem autonomia porque a gente tem o outro, né? É um pouco de autonomia, mas é um pouco também de autonomia, né? Porque tem um outro. Porque quando a gente está falando de competência decisional, a gente está falando à luz das relações, à luz das influências, né? Que superam o indivíduo. Deixa eu ver, acho que alguém escreveu aqui. Paula.
eu vejo com palavras cortadas, eu não sei como tirar essa barra daqui. Eu posso ler, professora. Não é nada demais, até não quis falar para não interromper, mas já que a professora... É muito fez... bem-vinda, pode interromper. Imagina. Não só sobre essa ideia de autonomia, né? Vou ler o que eu escrevi para ser mais objetivo, né? Estava pensando nisso, que a ideia de autonomia vendida pelo neoliberalismo é uma autonomia contida, entre aspas, né? Que não permite manifestação plena da individualidade, que não pode romper com a ordem, que se aproxima muito mais de um individualismo do que de uma individualidade em si. E aí também porque, né, esse modelo econômico, social, super responsabiliza o sujeito pelo seu sucesso ou fracasso, né? Então é mais uma máscara, né? Exatamente, Paula, muito obrigada, porque você fez o gancho, inclusive, com o nosso encontro passado, né? Que é pensar, mais uma vez, que no neoliberalismo o sujeito é unicamente responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. Então, essa chave de leitura também faz com que qualquer coisa, inclusive a escolha, recaia sobre o indivíduo, sem que a gente precise pensar das nossas influências, do nosso contexto, das nossas contingências, que abalizam esses processos do viver, do morrer e do matar-se, né? E aí é nesse sentido que eu também trago aqui o conceito de autonomia moderna, que é um conceito que o Anderson Flor do Nascimento traz, também filósofo, em que ele vai dizer assim, mesmo quando o indivíduo decide sozinho, ele está seguindo um script do qual ele não é o autor. E aí a gente vai ter, desde Foucault, né, a vários outros autores que vão falar justamente de que a gente tem uma ilusão sobre aquilo que a gente escolhe, né, porque a gente está o tempo inteiro sendo influenciado, empurrado a partir desse amálgama social que não existe separação entre o eu e o outro, né? E que esse outro é isso, vai reger esse outro, esse grande outro, né? No caso de um âmbito mais social, é que vai reger também essas formas de se relacionar. E aí é nesse sentido que eu sempre me pergunto, assim, num cenário como o nosso, num país como o nosso, num território como o nosso, será que a gente tem como pensar em autonomia sem pensar em justiça social, né? Quando a gente pensa, né, na vulnerabilidade, na precarização, na morte em vida, do que a gente está falando mesmo, né? E aí, mais uma pergunta, né? Como pensar em autonomia quando não há outras saídas? Quando os indivíduos estão sendo conduzidos ou condenados à morte? Eu sempre gosto de pensar numa imagem que é assim, o sujeito está diante de 10 portas. 9 estão trancadas. E aí ele abre a única que está aberta. Isso é uma escolha? Isso é autonomia? E aí isso refletido no debate do suicídio, a gente está dizendo assim, tem um trabalho de Fernanda Luma, ela entrevista profissionais da rede básica, um pouco nessa intenção de investigar as trajetórias de pessoas com comportamento suicida. Agora, fiquei em dúvida, meu Deus, se ela entrevista os profissionais ou se são os pacientes. Mas, enfim, ela faz uma investigação sobre essas trajetórias na rede básica e aí mostra para a gente, né, de que ali as portas estão fechadas. Porque não é ali. O sofrimento, ele não pode ser cuidado ali. Ele tem que ir para serviços especializados em saúde mental, por exemplo. E aí, quando a gente vai para os serviços especializados, por exemplo, o CAPS está lotado, o CAPS prioriza a psicose, né, prioriza outros diagnósticos e muitas vezes demonstrando a não sensibilização, capacitação em torno da temática do suicídio, do comportamento suicida.
E aí, muitas vezes, esses pacientes, eles só conseguem acessar a rede de saúde a partir de uma tentativa de suicídio. E aí, eu não sei se vocês lembram lá, né, acho que foi o nosso primeiro encontro, que eu trouxe, né, alguns trabalhos, inclusive a minha dissertação, que é: esses sujeitos são extremamente maltratados, julgados e punidos nos hospitais. Ou seja, quando a gente fala da rede, que lugar tem esses sujeitos na rede? Quando a gente pensa no âmbito social, familiar, na mídia, o que a gente fala sobre suicídio? Se não a partir desse interdito, do tabu, do julgamento, não é? Então, no fim, a gente está falando de sujeitos que estão abrindo uma porta diante de 9 portas fechadas. E que aí a autonomia precisa ser pensada a partir daí também, né? Então, um ponto que eu acho que é interessante, passado, né, esses tópicos da autonomia, é assim: a valorização da vida precisa estar dissociada ou superar a vida biológica. E, ao mesmo tempo, advertir ou afirmar de que a gente precisa desnaturalizar as formas de vulnerabilidade para gerar ou potencializar as condições para tomada de decisão, favorecendo, consequentemente, a autonomia, né? Então, aqui não é ser contra a autonomia, mas é ser a favor da autonomia, garantindo as condições para que ela possa ser exercida, né? É nesse sentido que a gente precisa ampliar as ferramentas para poder pensar a autonomia, né? Desde o campo social, coletivo, de vulnerabilidade. E aí, pode passar, professora, eu trago para vocês um exemplo bem... Já é o próximo, eu acho que eu pulei um e não tinha comentado. Que é um exemplo bem atual de uma discussão, não sei se vocês viram, leram em algum lugar, mas tem saído muitas matérias, né, sobre assistência médica ao morrer do Canadá. A assistência médica do morrer do Canadá começou muito restrito ou corretamente à ideia que se tem mesmo de eutanásia de suicídio assistido, que é atrelado a uma doença terminal. No caso do Canadá, eles estão dilatando esses critérios, assim, né? Esses critérios estão muito elásticos, inclusive a partir de pessoas com transtornos mentais. Depressão, por exemplo, o sujeito em depressão, que no momento, inclusive, que ele pode ter algum comprometimento mesmo, né? Ou está com redução das ferramentas para enfrentar o seu processo, ele pode recorrer ao MED, chama MED, MAID, para escolher pela sua morte, né? Outros casos, como, por exemplo, o sujeito que não conseguiu... Bom, a gente está falando do Canadá, um país conhecido pela justiça social, né? E que a gente parte do princípio de que a população tem um acesso à educação, à moradia, a alimento. E aí tem alguns casos, né, por exemplo, que mostram: não, eu não consegui ter acesso à moradia digna, não estou conseguindo me alimentar, e o que o governo faz, né? Em vez de responder de acordo com a Constituição e com os valores regentes do país, tem ofertado o MED como uma forma de morrer dignamente, uma vez que não é possível ter uma vida digna. Reparem se essa moda pega, né? Se a gente não está lascado. Porque o que tem acontecido, inclusive o Canadá criou propaganda para vender o MED. Ou seja, para que os sujeitos comecem a desejar o consumo, porque aí vira mercadoria, né? A morte vira mercadoria. É mais um consumo para a vida e para a morte
quer dizer, a morte como um consumo da vida, de modo a mascarar as questões éticas, os conflitos éticos, né, em torno dessas questões. Então, por exemplo, aquilo que supostamente seria um compromisso dos profissionais de saúde com a vida pode levar a uma flexibilização tal que é um compromisso com a morte, né? Ser um mediador da morte acrítico. E essa que é a grande questão. Se a gente defende acriticamente a autonomia, sem pensar qual o contexto, né? Quais as contingências, quais as condições, o que está em jogo mesmo, porque a gente está falando sobretudo de sistemas de morte, né? De políticas de morte, de várias mortes, a gente pode estar usando o recurso contra o próprio sujeito. Porque o que a gente faz é colocar nas costas dele aquilo que está sendo moldado pela sociedade, que é a sua morte. E aí aqui eu faço um jogo de palavra, que é o suicídio, o sujeito, ele é autônomo ou ele é automata, né? Porque a pessoa automata vem desse ato de matar-se, mas como um comportamento provocado, esperado, expectável na política, né? Porque tem aí um cálculo, tem um agenciamento da morte em oposição à aspirada autonomia, né? E é por isso que eu me pergunto se o suicídio não faz parte de um ethos neoliberal. Pode passar, professora, por favor. Então, a ideia de vida boa ou de vida ruim tem se distanciado cada vez mais de uma existência em comunidade. O seu estatuto tem dependido, dentro da perspectiva do modo de subjetivação neoliberal, unicamente do indivíduo. Assim como seu sucesso, como seu fracasso, como a gente disse agora há pouco. A capitalização da vida ou a escolha pela morte. Ao mesmo tempo, sabe-se que a vida boa não está disponível ou acessível para todo mundo. Então, as disparidades, os reflexos das diferenças históricas e estruturais afetam o acesso individual e de grupos às oportunidades econômicas, sanitárias, educacionais, a qualidade do viver, a qualidade do morrer. Não é? Pode passar, professora, por favor. Aqui a gente encerra meio com a primeira parte da aula de hoje. Então, queria saber como é que está por aí, se tem questões, se tem partilhas, se tem perguntas. Eles estão muito silenciosos. Não, nada? Então eu vou seguir por aqui. Esse quadro eu fiz para a gente poder... É quase que uma retrospectiva... de um tanto do que a gente já falou e da posição ético-política que aqui eu faço a minha transmissão também, né? Porque quando a gente fala de suicídio, a gente não fala nem de uma coisa só, nem de um olhar único sobre o fenômeno. Mas dentro da suicidologia tradicional, o que a gente tem é a compreensão do suicídio como um ato de foro íntimo, de acontecimento isolado, né? E aí a gente faz essas investigações, seja da tentativa de suicídio ou do suicídio consumado, a partir dos sintomas, dos problemas de saúde, dos conflitos internos ou do histórico do sujeito. Essa explicação, ela normalmente está vinculada a algum tipo de transtorno mental, né? É muito uma leitura oriunda da racionalidade médica que vai justificar o suicídio desde essa perspectiva. E não à toa, os saberes dominantes da suicidologia tradicional é a psiquiatria e um tanto da psicologia, né? Porque a gente também tem aí uma tendência de psicologizar, né, os fenômenos todos. E aí a pergunta que fica diante de um suicídio é: o que o suicídio ou o comportamento suicida diz sobre o sujeito, né? E se diz sobre o sujeito, os atos de cuidado, de prevenção, eles são sempre individuais.
diferente da suicidologia crítica, que tem uma posição distinta, inclusive epistemologicamente, que é inclusive de onde eu falo, a gente tem aqui, então, um evento em interação social, analisado pela exterioridade, pelo território, pelo tempo histórico, pela cultura, né? A gente tem uma ideia inegociável que é o suicídio como relacional. Ele vai ser sempre produzido dentro de um contexto maior. E dentro desse contexto maior, a gente tem algumas ferramentas, como os condicionantes sociais da saúde, as violências estruturais, a interseccionalidade. Quase que é isso, né? Tirar um pouco as camadas da cebola para olhar um todo, né? Dentro disso, a gente tem uma pluralidade epistêmica, epistemológica e multidisciplinar, exatamente numa tentativa de que o atravessamento e a soma das disciplinas vão também trazer perspectivas outras, né, sobre o fenômeno do suicídio. Então, e aqui isso varia muito de acordo com o autor, com a autora, que pode usar, sei lá, desde da sociohistórica, a antropologia, a sociologia, para além da saúde, né? Eu quero dizer, justamente para a gente desgarrar esse olhar como se fosse um objeto da saúde, necessariamente. No meu caso, eu utilizo muito a bioética, né? Mas isso aqui é só para dizer que os saberes todos, eles são muito bem-vindos, né? Para que a gente possa ampliar aí o nosso olhar. E como eu disse, né, acho que é uma defesa que deve ser sempre reafirmada, a nossa forma de olhar vai determinar a nossa forma de cuidar dos sujeitos em sofrimento. E aí a gente subverte a pergunta, e aí o que os suicídios dizem sobre nós, né? Não é só sobre o indivíduo, é sobre nós, sobre a nossa forma, sobre o nosso laço social, sobre a nossa forma de se relacionar, sobre a nossa forma de tocar, sobre a nossa forma de construir individual ou coletivamente ou comunitariamente, né? As nossas políticas, diz sobre as nossas políticas públicas, sejam elas efetivas ou fadadas ao fracasso, né? Então é nesse sentido que nessa concepção de prevenção, né, a gente passa pela interdependência, né? A gente vai defender os modos coletivizados e politizados de cuidado. E um exemplo disso a gente não tem, por exemplo, como fazer prevenção do suicídio sem a defesa do SUS, né? Porque senão a gente vai estar mais uma vez excluindo pessoas do seu direito cuidado, né? Reduzindo a quem a gente vai estar depositando, acessando e cuidando. Pode passar, professora, por favor. Então, quando a gente pensa em políticas, eu fiz aqui um registro. A gente tem as diretrizes nacionais de prevenção do suicídio do ano de 2006, e é importante dizer que, por exemplo, no meu mestrado, que eu entrevistei, lembra, os profissionais da saúde responsáveis pelo primeiro atendimento após uma tentativa de suicídio, foram 19 profissionais da saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, e ninguém conhecia as diretrizes nacionais. Ninguém tinha escutado falar nunca, né, sobre isso. Obviamente que isso diz um tanto dos profissionais, mas isso diz sobre a formação, isso diz sobre a distância entre o papel e a prática, isso diz sobre uma política em vigor que não funciona, né? E é preciso que a gente pense que, às vezes, essa política que não funciona ou que está fadada ao fracasso é o êxito da política, né? Também tem as notificações compulsórias desde 2012 ou 2014, se não me engano, a gente falou um pouquinho disso, mas acho que é um ponto importante a retornar, que no caso de uma tentativa de suicídio ou de um suicídio consumado, é preciso fazer um registro da ficha de violência, de autoviolência, né? Mas essas fichas, elas comumente têm os marcadores sociais
negligenciados, apagados, excluídos, né? E se a gente não sabe quem está se matando, a gente não tem como realizar políticas públicas eficientes para essas pessoas, né? Então, é um registro compulsório que, obviamente, responde a uma subnotificação, que existe ainda hoje, mas melhorou a partir da notificação compulsória, mas que não responde plenamente porque ainda é feito protocolarmente sem uma preocupação, sem levar em consideração a interseccionalidade e mesmo as pessoas, né, que estão ali tentando ou consumando o ato suicida. Então, uma outra coisa que eu acho que é importante da gente dizer quando a gente fala de política é: a gente não pode reduzir o suicídio ou a prevenção ou o cuidado à perspectiva clínica, né? Ela é essencial, mas a gente também está falando de outras redes, a gente está falando de redes informais, a gente está falando de laço social, a gente está falando de itinerários terapêuticos, a gente está falando de esporte, de cultura, de lazer, de vida digna, né? De tantos outros eixos que a República ela precisa ser pensada de modo concatenado aí, né? Com o viver. Comprometido, na verdade, com o viver. Pode passar, professora, por favor. Esse era o segundo eixo que eu queria trazer. Não sei se a gente tem questões ou se a gente deixa para falar no final. Vou tentar entender o silêncio de vocês assim, deixar o debate, então, para o final. E seguir com um aspecto que é o cuidado, né? E aí pensar sobre os aspectos éticos e técnicos às pessoas em sofrimento. E essa foi, inclusive, uma demanda, né, que vocês trouxeram desde sempre, assim. O que fazer diante da pessoa que está ameaçando, que está em sofrimento, que tentou suicídio, ou, enfim, né? Que está ali, às vezes, pedindo ajuda. A primeira coisa é ter consciência das respostas emocionais, cognitivas e comportamentais, né? Eu consigo escutar? Até onde eu consigo escutar? Essa história toca na minha história de que forma, de que maneira? Isso me lembrou, não sei se eu compartilhei com vocês isso, né? De que uma das chefas do pronto-socorro que eu entrevistei, ela falava que ela nunca tinha feito relação, vínculo com tentativa de suicídio. Porque ela achava um absurdo, né, atender pacientes com tentativa de suicídio, porque roubava a vaga de outras pessoas. Mas aí ela conta de que a única pessoa que ela conseguiu fazer laço foi com um jovem que perdeu seu pai assassinado na sua frente, né? E aí tenta suicídio em seguida. E, bom, no fim da história, o que se sabe? Essa profissional perdeu o pai assassinado na frente dela. Então, ela conseguiu se convencer ou se sensibilizar com a história desse jovem, porque, na verdade, era sobre a sua própria história. A empatia foi filtrada pela própria história. Então, a necessidade que a gente tem de se desfazer, de tirar um pouco a nossa roupa, e aqui não é vestir a roupa do outro, porque a gente nunca vai alcançar o que é a história do outro, mas é escutar o outro dentro da sua necessidade. E a necessidade do outro não pode ser a nossa, né? Não é o que eu penso, não é o que eu sinto, não é o que eu quero, porque senão é isso, vira uma resposta a nós mesmos, não ao outro que está em condição sofrente. Mas às vezes a gente não vai conseguir, gente. Às vezes a gente pode estar passando, por exemplo, por uma situação familiar muito parecida. Eu posso estar passando por isso, sei lá, com meu filho, minha filha. E aí eu escuto uma jovem e isso me remete a um lugar que para mim é muito difícil de escutar. Então eu chamo um colega. Então eu chamo uma outra pessoa
que possa fazer essa tarefa por mim. Dentro dessa equipe, ou até fora, mas assim, se eu não tenho condições e eu preciso sempre ter alguma consciência sobre mim, sobre minhas questões, sobre as minhas respostas, porque senão eu posso estar reproduzindo violência para esse sujeito em sofrimento, eu posso estar ampliando o sofrimento dessa pessoa, né, a partir da resposta que eu vou dar a ela. Um outro ponto interessante quando a gente está diante de um sujeito em sofrimento com comportamento suicida é a ambivalência. É muito raro, é uma exceção a gente encontrar sujeitos sem qualquer furo no discurso. É uma batalha mesmo entre o desejo de viver e o desejo de morrer, né? Até porque o desejo, como a gente falou, não é de morrer, é de acabar com a sua dor. E essa ambivalência a gente precisa usá-la a nosso favor, né? O profissional vai aí utilizando do desejo de viver, consequentemente reduzindo ali o risco ou a possibilidade do risco de suicídio, né? E aí, nesse sentido, o profissional ele está ali no lugar de facilitador, não com pretensão de oferecer solução, assim. A gente não pode ocupar esse lugar moral, religioso. A gente não tem fórmula, gente. A gente não tem receita, a gente não tem resposta pronta. Seria ótimo se a gente tivesse, mas a gente não tem, né? Então, não é um trabalho de convencimento, de cura ou de salvação. Eu sempre brinco que a gente não se salva nem da gente, né? Seria muita pretensão querer salvar o outro, né? Tô vendo que tem alguém que escreveu aqui no chat, só um minuto. Ah, não, aqui é sobre a lista de presença. A lista de presença, professor. E aí, mesmo que, bom, mas eu escuto sempre pessoas com comportamento suicida. Pode passar, professora, o slide, por favor. Eu preciso ter sempre muita atenção, advertência, para não enquadrar o sujeito, né? Porque senão eu vou achar que eu sei tudo, que eu entendo muito rapidamente do que se trata, e eu não escuto o sujeito, né? Todo caso, a gente precisa se deixar desconstruir pelo outro. Sempre, né? E nesse manejo, especialmente quando a gente está falando de profissionais especializados, né? Mas, sei lá, se a gente pensa na clínica, por exemplo, a gente vai ter mesmo que ter um manejo com um trabalho mais ativo, com mais disponibilidade, com acolhimento de emergência, o próximo horário possível, celular no final de semana, de noite, enfim, efetivamente um posicionamento diferente, né? Mas que essa mesma ideia pode valer para toda e qualquer pessoa, entendendo aí a prevenção a partir de diferentes agentes, né, de cuidado, que é um manejo cuidadoso diante daquele que muitas vezes pode ter uma dificuldade imensa de apelar, de pedir ajuda, mas que não à toa é um manejo mais ativo mesmo, né, da nossa parte. E que esse manejo, ele não tem como a gente abrir mão da escuta, e é importante que se reafirme, assim, a escuta não é uma ferramenta unicamente da psicologia. Não é uma ferramenta unicamente dos especialistas de saúde mental. Então, sim, como professor, a gente escuta estudante, como coordenação, como parte das políticas afirmativas, enfim, a gente tem aí, inclusive, alguns estudos que mostram, às vezes, que os estudantes vão buscar a merendeira da escola, né? Não é o professor, não é... Então, a gente precisa entender que esse agenciamento precisa passar por todas as pessoas que ali estão na instituição, seja ela qual for, porque o cuidado precisa ser um critério inegociável do bem viver dessa comunidade. E aí, dentre esse manejo, alguns profissionais, por exemplo, eles vão buscar, eles vão embasar o seu trabalho
a partir de um contrato de suicídio. Não sei se vocês já escutaram falar sobre isso, mas é um contrato que eu faço o sujeito assinar dizendo que ele não vai se matar enquanto ele estiver em tratamento. Eu acho isso esquisito, para ser honesta, eu acho bem esquisito. E Andrew Solomon, ele vai dizer, ele faz uma crítica também sobre isso, né? Ele diz assim, porque ele teve aquele livro incrível dele, que é O Demônio do Meio-Dia, né? Que é sobre depressão. E aí, a partir dessa experiência pessoal de depressão, ele relata que o seu terapeuta combinou com ele que ele não devia se suicidar enquanto estivesse em tratamento. E aí ele faz esse questionamento, né? Como é que pessoas desesperadas, assustadas, altamente afetadas, podem dar essa garantia, né? Aí ele diz, seria como pedir uma pessoa que tivesse pneumonia para não tossir enquanto está em tratamento. Né? Então aí é a gente entender que os atos denunciativos de sofrimento, eles precisam ser cuidados, né? Caso contrário, a gente vai estar não cuidando dos sujeitos, mas tentando se proteger, né? Proteger a si mesmo, assim. E aí, tem uma coisa que eu acho que é importante de ser dita. A gente pode passar, professora, por favor. A gente trabalhou já com esse quadro, eu tinha já trazido, porque eu gosto de trazer esse quadro em diferentes momentos. A gente já tinha falado dele, eu fiquei em dúvida agora. Deixa eu olhar aqui, fazer uma revisão, passar o olho. Porque esse é um quadro... ninguém me respondeu, eu vou partir do princípio de que a gente não tratou disso. Porque esse é um... Tratamos, assim, acabei de olhar aqui o material, a gente já tinha falado sobre isso, mas eu coloquei aqui de novo, porque, principalmente, quando a gente fala da clínica, mas, mais uma vez, não só, né? Eu tenho feito uso da referência de alguns critérios ou de alguns modos de cuidado, porque eu acho que eles são, eu não gosto da palavra norteadora, né? Soleadoras do cuidado, justamente porque a nossa intenção na escuta é fazer com que o sujeito que está muito na dor, muito na condição solipsista, sem apelo, sem demanda, sem reconhecimento, sem o outro, ele possa escalar a partir da nossa presença, que vai se fazer aí como um laço social, é uma afirmação do laço social, para que o sujeito possa novamente falar, apelar, demandar e ser reconhecido, ser legitimado no seu sofrimento. Então essa é uma forma da gente cuidar, né? E aí essa paciente que diz, me sinto entrando numa mata, abrindo os caminhos. Então a partir da legitimação do seu sofrimento, ela pôde se reposicionar, ressignificar, né? Quase que transformar a vivência em experiência. Ana Paula, eu tô como eu tô no celular, eu tô com uma barra que cobre um pedaço. Se você Pode puder deixar que abrir. eu leio, Luana. Se a Ana Paula tiver sem microfone ou não deseja falar, né? Porque muitos e muitas não podem falar agora ou estão sem microfone, né? Eu posso ler, então, Ana? Sim, Por estou favor. sem. Então, eu leio. Os jovens estão sentindo-se vazios, sem perspectiva. Por vezes, eles precisam de alguém que os escute, que converse e diga o básico. Na educação especial, os estudantes trazem várias questões que são preocupantes. Parece ser uma dor por falta de afeto. Eu acho que a palavra parece, né? Estou pegando o S, C e E. Então, acho que parece ser uma dor por falta de afeto. Obrigada, professora. Isso. Exatamente, né, Ana Paula? Assim, a gente está falando aí de uma fragilização do laço social. E é a partir disso que o nosso cuidado é justamente a afirmação do laço, né? É a partir da presença. Muitas vezes, assim, a gente acha que
Muitas vezes a gente pensa a prevenção como uma grande coisa, né? É pensar no miudinho, né? É pensar pequeno mesmo, é pensar como é que a gente pode fortalecer os laços. Aí também como uma forma de fortalecer os vínculos com a vida. Né? Pode passar, professora. Uma outra coisa importante quando a gente está falando do cuidado ao comportamento suicida é ter 2 contatos de emergência. Né? É a gente saber quem é a rede de apoio desse sujeito. E aqui é uma dificuldade a mais, né? Porque eu acho que eu pulei uma parte importante quando eu falei das políticas. Acho que eu posso trazer aqui agora, que é a política de prevenção do suicídio e da automutilação de 2019, que é uma política que não tem um plano específico, um plano correspondente, né, por exemplo. Então, é a nossa maior política, existe há 6 anos, mas a gente não tem um plano correspondente. A gente tem alguns problemas nela, a começar pelo título, porque se funde aí 2 fenômenos que não são necessariamente vinculados, não estão necessariamente vinculados, que é o suicídio e a automutilação. Mas também porque, e aí a gente entra mais especificamente, né, nessa realidade das instituições de educação, que é, no caso de menores de idade, porque assim, a notificação antes, o que acontecia? Um sujeito que tentava ou consumava suicídio, ele tinha que ter um registro do profissional de saúde e esse registro ia para a vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica é responsável pela construção de políticas públicas. No caso de menores de idade, esse registro não vai para a vigilância epidemiológica, ela vai para o Conselho Tutelar. Certo? O que a Política Nacional de Prevenção do Suicídio de 2019 fez? Colocou a notificação compulsória para os profissionais da educação. Então, qualquer professor, por exemplo, que tenha um aluno que diga, tentei suicídio, esse professor precisa notificar. Vocês entendem o tamanho do problema disso? Bom, o primeiro é, esse sujeito pode estar procurando o professor como o último recurso para pedir ajuda. Aí o que ele faz? Ele rompe com o sigilo, porque ele é obrigado a fazer esse registro. Segundo, o risco aí de criminalizar esse sujeito ou sua família, porque o Conselho Tutelar também não está preparado para esse tipo de comportamento, né? Então, muitas vezes, pode ter uma condenação dessa família diante do sujeito de menor e seu comportamento suicida. O fato de não ter um plano correspondente significa que, bom, então, diante desse impasse ético, porque é um impasse ético, se eu estou escutando alguém que está me pedindo ajuda, mas eu preciso protocolar isso, eu preciso registrar isso, essa relação pode ser quebrada, né? E aí a ajuda, que seria um caminho do cuidado, pode ser subvertido, né? Invertido. A gente pode falar mais sobre isso, né, se vocês tiverem interesse. Mas essa volta toda para poder pensar que, além da política, a gente precisa pensar uma questão que é a família. Essa família é necessariamente uma rede de apoio para o sujeito em sofrimento? Então, o contato de emergência vai ser a mãe e o pai, necessariamente? E se a gente estiver falando de uma jovem que está sendo abusada pelo pai, por exemplo? Aí a gente faz um contato com essa suposta rede de apoio, porque a gente universaliza, inclusive isso, né? Na suicidologia a gente tem um pouco disso. A família é um fator de proteção, a religião é um fator de proteção. Não necessariamente, né? A depender do caso a caso, a família pode ser um fator de risco, a religião pode ser um fator de risco. Então é muito importante que a gente sempre... E a gente só vai saber disso escutando o sujeito. A gente não tem como saber disso sem que isso passe por uma narrativa dessa pessoa em sofrimento. Né?
E aí a gente tem a questão do sigilo, né? Que é proteção e alívio da angústia de quem, como e quando quebrar, né? Isso aqui muito voltado para os psicólogos, sobretudo, porque a gente pode quebrar o sigilo em caso de risco de morte, mas muitas vezes esse sigilo é quebrado como uma autoproteção, né? A proteção do profissional, que justamente também tem processos judiciais. Então, essa é uma pergunta que a gente precisa sempre se fazer. Eu me lembro de um caso que era isso, né? Na verdade, a irmã da pessoa que eu estava acompanhando, mas que chegou numa primeira sessão falando do seu sofrimento, mas que não tinha ali absolutamente nenhum tipo de risco aparente, nem pensamento suicida, mas era um sofrimento. E na primeira sessão, essa psicóloga já pegou o contato, né, da família, ligou para a família, acionou a família, obviamente que esse vínculo e que esse tratamento não prosseguiu, né? Porque ela rompeu muito rapidamente. E isso diz muito sobre como a gente vê o lugar do sofrimento, né? Uma economia do sofrimento, assim, não tem lugar mais. E até quanto a gente sustenta atravessar com o sujeito. É um lugar que é de acompanhante ou de testemunha do sofrimento do outro. Então, isso é muito importante, a gente poder pensar a prevenção a partir desse lugar, de acompanhante e de testemunha de sofrimento. Nisso a gente pode fazer muito, sabe? E aí, até onde intervém a decisão do paciente, né? Seja a partir da referência do documentário. Lembrei agora de Soraya Carvalho também, que é uma psicóloga, psicanalista, que fundou o Núcleo de Estudo e Prevenção de Suicídio na Bahia, e que ela fez um artigo super interessante contando, né, relatando um caso clínico que era de um homem que tinha chegado para ela já com 2 tentativas de suicídio, tinha tomado a medicação, não morreu, jogou o poste em alta velocidade, o carro, né, num poste em alta velocidade, não morreu, e chegou para ela com esses relatos de tentativa de suicídio, dizendo que a intenção era se matar. Dito isso, em algum momento ele consegue uma arma de fogo, o que, lembrem, né, um critério aí importante no sentido da avaliação de risco, é um risco, né, bem aumentado. E ele diz para ela, né, estou com a arma, já escolhi o lugar, já escolhi o horário, já está ali o suicídio muito desenhado, um plano muito desenhado de suicídio. E diz para ela assim, você não pode fazer nada com isso porque você tem o sigilo. Se você romper com o sigilo, eu te denuncio. E aí, mais uma vez, né, no caso de risco de morte, é possível romper o sigilo. E ela diz isso para ele. Mas ela diz, bom, nesse caso, mais do que romper, seria interessante se você compartilhasse com a sua família, né? E aí eles chegam a esse acordo, ele, em vez dela romper, ele quem entra em contato com essa família. E aí, né, passado um tempo, e chega a data que ele havia planejado se matar, né? E aí manda uma mensagem para ela, agradecendo, mas que era isso, que seria cumprido o plano. Ela liga para a família, então, né? E aí essa família diz, bom, ele compartilhou, sim, com a gente, mas a gente vai respeitar a decisão dele. Soraya ainda liga para o Corpo de Bombeiros e tal, ainda tenta intervir, mas não foi possível, né? Esse sujeito efetivamente se matou. E eu estou contando essa história para dizer assim, principalmente no caso dele, que buscou um tratamento, né? A gente, como profissional, precisa apostar até o fim. Até o fim. E isso não significa não respeitar a decisão do sujeito, mas é isso, assim, é saber que a nossa intervenção também tem um limite. E não tomar o suicídio do outro como necessariamente uma falta ou uma falha profissional, né? Mas que a gente não pode nunca abrir mão desse cuidado. É uma aposta mesmo. E é uma aposta que vai por via das dimensões do cuidado, não aquela prevenção que está ali podendo, inclusive, reproduzir violência, né? E aí, é claro que quando a gente está falando desses sujeitos que a gente está escutando, né,
seja um estudante, seja um colega de trabalho, seja um familiar. Familiar é um pouco mais difícil, porque aí a gente não tem o distanciamento, né, para escutar. Mas, enfim, a gente como agente no mundo mesmo, né, não só como profissional. É isso, assim, a gente precisa reconhecer alguns fatores de risco de proteção, né? Por exemplo, tem histórico de tentativa anterior, né? Tem rede de apoio, tem algum tipo de transtorno, a gente passou, né, pelos componentes aí protetivos e de risco. A gente precisa mapear um pouco como é que são esses elementos na história de cada sujeito. E a partir disso, sim, a gente poder avaliar, identificar, recorrer aos sistemas de suporte disponíveis, né? E encaminhar, no caso seja uma rede, né, profissionais especializados, ou de suportes outros que não clínicos, né? Pensando muito e sempre na questão da territorialização. E aí eu também queria usar o debate do Setembro Amarelo para poder pensar sobre esses aspectos éticos e técnicos, porque se banalizou muito, né, o Setembro Amarelo, inclusive como um tempo que é consentido e incentivado, né, para a gente poder falar sobre suicídio, mas virou uma bandeira correspondente quase que a um engajamento, né? Seja um engajamento pessoal, seja um engajamento institucional, empresarial, porque a gente restringe o tempo do cuidado e não percebe, por exemplo, de como ali, quando a gente fala disso, a gente gera uma demanda e a gente não se compromete com ações e políticas continuadas, né? Porque o que a gente vai fazer com esses sujeitos em sofrimento? Que a gente dá o espaço de falar. Depois, a gente vai fazer o quê? Se a gente não estrutura ações ou rede para poder garantir o atendimento, a assistência a esses sujeitos, né? A outra coisa é como as famílias que perderam seus entes por suicídio se sentem altamente violadas e violentadas nesse período, né? Porque é isso, é um falatório sem um compromisso ético-político, que não permite um espaço, troca e garantia de cuidado, né? Acho que essa é a maior palavra mesmo. Então é isso, né? A necessidade que a gente tem de evitar o Setembro Amarelo como uma bandeira pontual e sem responsabilidade, né? Pode passar, professora, por favor. E aí a gente tem também que eu queria compartilhar com vocês. Pode passar, por favor. Eu não sei quem assistiu o 13 Razões do Porquê, está na Netflix, e aí eu queria falar do último episódio da primeira temporada, ali entre os 19 e 33 minutos. A ideia era, né, de repente assistir junto, mas acho que não vai dar tempo. Porque ali Hannah, que se mata, né, no enredo, vou ter que fazer spoiler para quem não assistiu, mas Hannah, ela grava, né, 13 fitas, que permite, e obviamente, né, esse é um furo da série, que é dirigir a responsabilidade para 13 pessoas, como se fossem 13 culpados. A série ela é problemática em vários pontos, mas ela também permite a gente discutir vários outros, né, silenciados. Bom, eu sei que a gente percebe que depois que ela grava a fita, ela de alguma maneira constrói alguma narrativa e ela consegue de alguma maneira também buscar uma ajuda. Então ela vai para o conselheiro da escola, que não é um psicólogo, é um conselheiro, né? E aí esse conselheiro, ele também estava passando por questões pessoais, então ele não estava inteiro ali, né? O telefone toca, ele atende, ele tem uma comunicação inadequada porque ele está ali muito tomado pelas questões dele. E ele acaba tomando um posicionamento que é de não escutar, mas de resolver. E esse é um outro problema que a gente tem, né? Às vezes a gente acha que a escuta só é válida se a gente resolver. Esse é um grande engodo, né? Então, de alguma maneira, esse conselheiro ele entra numa função jurídica, assim,
porque ele acaba investigando, ela sofre um abuso sexual, então ele quer descobrir como, por quê, os detalhes, quem foi. Ele não dá margem, por exemplo, para essa construção do trauma, porque o trauma é isso, vai falhar no discurso, não vai lembrar, ou não vai ficar tão amarrado. Não, ele entra num lugar de julgamento e não de compartilhamento. Assim, ele não autoriza o outro a falar sobre aquilo que é possível, né? Ele impede uma saída. Ele impede uma construção em conjunto, né? O que é um grande símbolo de um rompimento do laço. Essa cena ela é muito importante para o que não fazer diante do comportamento suicida, né? Então, sugiro aí também, talvez, então, como um dever de casa. E a série termina com Clay, que é um dos personagens principais, que, né, do narrador, que diz: algo precisa melhorar, precisamos cuidar melhor uns dos outros. Né? Dito isso, eu tenho alguns outros slides, e são poucos, porque, teoricamente, no próximo encontro a gente não teria conteúdo teórico, mas eu acho que pode ficar muito, muito apertado para a gente fazer isso em 10 minutos. Eu posso usar 15, 20 minutos do próximo encontro para fechar esses slides, ou pelo menos, enfim, posso até falar um caso clínico agora, mas não sei, fiquei pensando se vocês não querem usar esse tempo para a gente debater um pouco, né? Então, professora, também me oriente um pouco de como conduzir esse último momento do encontro. Eu não sei, colegas, nós estamos com pouco tempo, né? Estamos praticamente no final, né, do nosso horário, né? Já que os nossos queridos colegas intérpretes, eles têm um teto de horário, né? E também, como é véspera de feriado hoje, né? O pessoal que está presencialmente, quem não está no teletrabalho, que está presencialmente, que vai precisar pegar o trânsito também, né? Não sei o que vocês preferem daí também, né? Vocês podem se manifestar também, né? Talvez seria melhor na próxima aula, né, professora, com mais tempo, né? E nós teríamos 9 minutinhos aí, né? Não sei o que vocês acham, pessoal. O que você acha também, professor? Talvez os colegas pudessem vir mais preparados daí na próxima aula já para... Pronto, eu posso fazer o seguinte, eu posso finalizar então com o caso clínico hoje, e aí a gente começa no próximo encontro finalizando esse material e abrindo aí, até porque o próximo encontro é mesmo para ser uma roda de conversa, não é para ser aula. E aí a gente prossegue, né, a partir dessas observações e do que, né, as pessoas prepararem aí para nosso encontro. Então eu vou encerrar com um caso clínico que é de uma mulher de 40 anos, uma mulher negra, que tentou suicídio um ano depois do... É o próximo slide, professora. Tentou suicídio depois de um ano do desaparecimento do seu filho único. E eu comecei a atendê-la ainda na UTI, depois ela foi para a enfermaria, onde ela foi inclusive colocada de junto da janela de um andar muito alto do hospital. Então, quando eu chego no quarto para atendê-la, ela disse que eu podia ter me jogado, né? Não me joguei porque não quis. Então, isso também diz desse furo do hospital, né? Que é essa necessidade não é nem necessidade, né? Essa inclusão na exclusão. Nesse mesmo dia, ela perde o irmão pelo tráfico. Ela não consegue, né, enterrar o irmão, mas ela segue no hospital e depois ela segue em atendimento ambulatorial comigo. Ela aderiu muito rapidamente, né, ao tratamento, e ela tinha 2 queixas persistentes, assim, que obviamente se relacionavam muito diretamente com o seu estado de devastação subjetiva. Então, as frequentes crises de choro nas sessões e a insônia.
Então, nas sessões, ela chegava sempre dizendo assim, eu me sinto aqui como uma criança, porque eu choro muito sempre. E, ao mesmo tempo, ela falava da insônia, de uma dificuldade de dormir, justamente porque era o único momento que ela podia chorar. Porque depois de um ano, ela não teve a legitimação da sua família ou do seu entorno social. Porque era isso, sim. Pô, passou um ano, você tem que seguir a vida. Você tem que continuar. Não dá mais para ficar esperando ou procurando, né, respostas. Então, quando todo mundo dormia, era efetivamente quando ela conseguia chorar. E o que a gente pode tirar disso? Né? Ela teve o seu padecimento negado. Esse laço social ficou muito fragilizado porque esse sofrimento não foi reconhecido. Né? E é a partir da escuta, é a partir desse lugar que eu entro como laço social, ou seja, a partir desse outro, de reconhecimento do seu sofrimento, ela sai desse... É como se ela... É isso, né? Transforma a dor em sofrimento. Então, essa condição de solidão que vem para o laço, que tem reconhecimento, essa pessoa consegue ressignificar, se reposicionar, com toda dor, com todo, né, assim, mas se refazer como sujeito, né, uma retificação subjetiva mesmo, que levou ela, né, a voltar ao trabalho, inclusive a pensar numa adoção de um familiar que estava ali, né, de um sobrinho que estava ali muito abandonado. A gente depois, né, eu acabei, depois de um tempo, saindo de Salvador para morar em Brasília, então esse caso seguiu com minha supervisora, e aí a gente conseguiu fazer também uma ponte com o Ministério Público, e aí ela finalmente pôde ter a resposta, né, do que tinha acontecido com o filho dela, ela pôde enterrar esse filho. E aí é um caso que, obviamente, né, a gente vai ter muitas questões, né, quando a gente pensa na interseccionalidade, então de racismo, de questão de classe, inclusive dessa mulher que procura todas as instituições públicas e que ela nunca consegue uma resposta, então que precisa de uma mediação dos profissionais de saúde para conseguir, né, algum caminho, alguma resposta, enterrar o próprio filho, porque vocês imaginem como é a sensação de não saber se o filho está morto, se está vivo, se foi torturado, de não mudar de casa porque esse filho podia voltar, de não doar as roupas porque esse filho podia voltar. Assim, é um nível de uma vida tão perturbada, tão perturbadora, com a ausência de uma resposta, mas, sobretudo, uma ausência de uma resposta que não teve reconhecimento social. Né? Então, eu acho que eu gostaria de ficar hoje com esse caso para que a gente possa refletir de que o sofrimento ele existe e existirá sempre, ele é uma condição humana, mas que a gente precisa entender o laço como uma via de prevenção, para além de uma intervenção clínica, né? Tem uma frase de Hannah Arendt que ela diz assim: toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Então, acho que eu finalizo, então, com essa frase para a gente seguir em trabalho na próxima semana. Só queria dizer mais uma coisinha, que a gente vai ter uma atividade avaliativa, né? Então, a ideia é que vocês possam redigir um texto reflexivo sobre o conteúdo do curso e sugerir nesse texto reflexivo, assim, um texto reflexivo, mas que traga uma ação ou intervenção institucional de promoção à saúde e de prevenção do suicídio. Então, seria aí, no máximo, 3 laudas, para que a gente possa, tanto pela avaliação, mas para que a gente possa fazer uma roda de conversa. Eu vou começar, acho que com uns 20 minutos eu consigo, no máximo, acho que talvez menos. No nosso próximo encontro eu encerro esse material e a gente abre uma roda de conversa com as partilhas dessas ideias sobre o que vocês escreveram e mesmo sobre uma avaliação do curso, né? Para a gente poder encerrar isso junto, assim. Aí vai ser o final da nossa travessia. Então, mais uma vez, muito obrigada. Desejo a todos uma boa semana. A gente se encontra
então, na semana que vem. Muito obrigada. Perfeito, professora, obrigada por esse ensejo, por essa maravilhosa aula, obrigado aos colegas e às colegas que estiveram aqui presentes, participando. Desejo um bom feriado a todas e todos, e lembrando, né, que agora não é quinzenal, né? O próximo encontro é na semana que vem, né? Então, preparem o comentado, né? Preparem essa atividade que é dia 7, semana que vem, né? Não temos 2 semanas, é na semana que vem agora, né? Que é o encerramento, tá bem? Grande abraço, então, fiquem bem e obrigado a todas e todos, né, por mais essa tarde de ricas reflexões, né? Obrigada, professora Luana, obrigado às pessoas presentes e obrigado aos nossos queridos colegas intérpretes de Libras, tá? Grande abraço. Tchau, tchau.